depois o companheiro Rafael vai falar da última reunião que nós tivemos a semana passada com a Ford, com o prefeito. Estamos pedindo uma reunião com o pessoal da Caoa e também com o governador do estado. É isso aí, Rafael vai falar na parte final. Como eu estava relembrando, eu até anotei aqui para não esquecer, tem alguns detalhes. Então, dia 19 de fevereiro, pessoal, nós iniciamos um processo de luta. Tivemos greves, passeatas, assembleias, diversas caminhadas, atos, atividade aqui na Marechal, lá no Paço Municipal, lá na Assembleia Legislativa. Naquele processo de luta, o companheiro Moisés, companheiro da nossa executiva do sindicato, trabalhador da Mercedes, esteve conosco aí. Obrigado, Moisés. Então, foi uma luta muito difícil que nós iniciamos lá no mês de fevereiro, com a participação de todos os companheiros e companheiras. E aí, como eu citei, teve várias atividades. E nós tentávamos, naquele momento, buscar a reversão da decisão infeliz que a Ford tomou de fechar a unidade de São Bernardo do Campo, enquanto outras pessoas já estavam atuando como corretor, tentando vender a fábrica, dizendo que tinha comprador, fazendo político, fazendo aquilo. E nós não. Nós estávamos tentando convencer a Ford que aquela decisão dela foi uma decisão equivocada, que tem mercado aqui no Brasil, principalmente a questão de caminhões, que era uma fábrica que dava lucro, que era uma infantilidade, uma imbecilidade deles fazer o fechamento da fábrica. Mas, infelizmente, não foi possível reverter a decisão. Vocês se recordam que o companheiro Paraíba, que está aqui, o companheiro Rafael e o companheiro Vagnão, foi até os Estados Unidos tentar convencer a direção mundial para que fosse revertida a decisão. Não foi possível, mas de tudo a viagem não foi perdida, porque lá nós conseguimos que a Ford pudesse conceder para um eventual comprador que utilizasse a marca da série Cargo e a F-Series, porque eles até então não tinham isso no planejamento deles, que não ia conceder a marca. E nós conseguimos convencer que se tivesse um comprador, poderíamos utilizar a marca por um período. Aí, passou todo esse tempo, no dia 30 do 4, pessoal, 30 do 4, foi aquela assembleia que teve lá entre a enfermaria, que foi, porque dentro desse período aí de 2019, ocorreu muitas coisas, muitas reuniões, negociações, fomos a Brasília várias vezes, fomos ao Palácio do Governador, fomos ao prefeito, em várias instâncias buscar aí alternativas para tentar evitar aquilo. Então, como aconteceu, aí no dia 30 nós começamos a discutir com a Ford as indenizações, como é que seria o processo de reparação para os trabalhadores. E foi aquele acordo que foi colocado em votação dia 30 do 4, que culminou no PDV, no amparo psicológico, cursos de requalificação profissional, qualificação. E aqui aproveito para fazer um parênteses e dizer, e agradecer o pessoal da formação aqui do sindicato, o nosso companheiro Moisés, que deu toda a condição para que os cursos fossem executados aqui. Foram 38 turmas que passaram por aqui. Levanta a mão aqui quem fez curso aqui no sindicato. Então, bastante gente foi. Então a Ford disse para nós que realmente tinha um interessado. Se for desligar esses companheiros agora, vão ter que desligar com 2.0 e eles vão também poder participar do processo seletivo quando tiver. E orientamos os companheiros que fossem ficar na fábrica de caminhões para que fosse lá no RH fazer a mudança do
resgate para vocês relembrarem tudo o que foi discutido com vocês e apresentado nas assembleias. Então, pessoal, ocorreu que não se... E nesse meio tempo, aí nós começamos a conversar com a CAO. Acho que começo de maio, nós começamos então a conversar com a CAO. Primeira exigência que esse sindicato aqui fez para a CAO foi a seguinte: se vocês fizerem a aquisição da planta, primeira exigência desse sindicato é que os contratados sejam os trabalhadores impactados que foram demitidos pela Ford. Compromisso que a CAO assumiu conosco, dizendo que isso não teria problema, que ele sim faria o processo seletivo entre nós, os companheiros que foram demitidos, no processo de fechamento da fábrica. Foi até discutido com ele as condições que nós dissemos lá na Assembleia. Vocês lembram? Questão da tabela salarial, que foi muito difícil para nós, questão do PLR, porque nós não tínhamos muito o que fazer. Se nós fossemos exigir da CAO, naquele momento, salário igual ao nosso, a CAO não ia vir. Então nós, com muita sabedoria, o nosso presidente sindical, o Pedro Wagner, o Rafael, o Colombo, o Claudião, que estava lá mesmo, falou: olha, vamos agora ter sabedoria, depois a gente, quando eles estiverem aqui, a gente faz a luta que tiver. Se nós for fazer agora, vai assustar o pessoal. Então, muita gente achou ruim quando foi dito para vocês que o salário ia ser 70% do que era na Ford, para o pessoal de áreas da produção administrativa seria 70%, o pessoal humorista 80%, só que não ia entrar na tabela lá em cima, ia entrar no início da tabela. Eu sei que muita gente ficou brava. Porra, foi o que nós conseguimos naquele momento. Então tudo com estratégia. Ocorre, pessoal, que o negócio foi parecendo uma novela mexicana. Virou uma novela mexicana. Nunca se chegava ao final dessa compra. E nós sempre cobrando a Ford, cobrando a CAO. O que está acontecendo? Olha, tal dia vai. E o governador e o prefeito iludindo a rapaziada aí, que teve várias atividades, que eu vi vídeo que o prefeito falou: não, vocês vão ser contratados, fiquem tranquilos. E aí o companheiro até mandou um áudio para mim: porra, sabe que o prefeito falou que vai todo mundo contratado semana que vem? Falei: vai lá atrás dele, porque esse sindicato aqui tem responsabilidade. Esse sindicato aqui não vai mentir para ninguém. Nós estamos tratando as coisas com seriedade e com o pé no chão. Temos esperança, temos expectativa, queremos que o negócio se concretize? Sim, mas nós não vamos mentir. E dissemos que se fosse feito o negócio, não ia absorver todo mundo, não. Era cerca de 750 a 800 companheiros que iriam ser absorvidos naquele processo. Então isso foi bem claro para nós. Deixamos bem claro para vocês, para não sair falando aí que ia contratar todo mundo. E aí nós apertando. Deixa eu voltar para o meu papel aqui para mim ver se eu estou na minha linha de raciocínio. Sim, pessoal, aí eu não sei se vocês vão lembrar. O companheiro Rafael, Claudião, Colombo, que é da coordenação, os companheiros aqui do Sul. No dia 3 de setembro do ano passado, o governador chamou uma coletiva de imprensa lá no Palácio do Governador, pelo Barba aí, nosso deputado, com a CAO e com a Ford. E nós não participamos das conversas que eles tiveram, questão restrita, mas nós fomos convidados para ir lá, nessa coletiva. Achamos que ia ser feita, até que enfim vai sair essa compra desse negócio, no dia 3 de setembro. Ocorreu, pessoal, que no dia de manhã, o Rafael procurou a Ford
Olha, nós fomos convidados pelo governador para ir lá assistir, vocês vão assinar a compra, está feito o negócio. Aí a Ford falou para o Rafael que não, que ainda tinha pendências com a Caoa, que talvez nem iria lá. Pô, aí foi foda. O Rafael ficou puto, aliás, todos nós ficamos putos, que a Ford não tinha avisado daquilo. Mas não assim a gente foi. Nós fomos lá no dia 3 de setembro. E lá, o que aconteceu? O governador, para não sair mal, o companheiro Max, nosso coordenador da Mercedes, obrigado pela presença. O governador, para não sair mal, anunciou lá um protocolo de entendimentos entre Caoa e Ford, que chama due diligence, e deu um prazo de mais 45 dias. Estão lembrados? Estão lembrados? Saiu na imprensa. Mais 45 dias para que o negócio fosse oficializado. E nesse meio tempo, nós descobrimos que o tal do Caoa estava indo para a China buscar parceiro lá na China. Saiu aí especulação até de nome de empresa, como aquela Xangan, que ia fazer carro na planta, uma outra lá que eu não lembro o nome também, que é tudo chinês aí, é complicado para falar o nome, mas apareceu muita especulação. E dentro desses 45 dias que o governador deu, né, aí chegou o final da produção de truques, que foi no final de outubro. E nós sempre procurando a fábrica, sempre procurando a Caoa, olha como é que está, olha, dá um parecer para nós precisamos dizer para os trabalhadores se está caminhando bem, e eles não, está caminhando, está indo bem, é isso e aquilo, o cara foi para a China, o cara vai voltar da China, né? Esse tipo de conversa. Chegou no dia, deixa eu ver a data, chegou no dia 29 de outubro, pessoal. Então a coletiva do Dória foi dia 3 de setembro. Dia 29 de outubro já passou os 45 dias e foi a última assembleia que nós fizemos lá na fábrica. A última, você lembra? Que naquele 2, 3 dias ia encerrar a produção de caminhões. E não tinha ainda fechado o acordo. Nós procuramos a Ford para nos atualizar. Tivemos uma reunião naquela semana com a Ford, que foi a última naquele período, e eles disseram que continuavam a negociação com a Caoa, etc, etc. E depois que encerrou a produção, passou uns dias, vocês vão lembrar também, eu estou fazendo um resgate aqui para a rapaziada lembrar. Saiu também na imprensa, e nós também dissemos lá no caminhão de som, que o negócio não estava saindo, porque o BNDES não queria fazer o financiamento que a Caoa estava procurando. Isso saiu da imprensa. O Meirelles, secretário do Dória, também deu uma entrevista nessa linha. E o que nós fizemos? Puta que pariu! Oh, desculpa até a expressão aqui. Vamos buscar a reunião do BNDES. Esse sindicato prontamente pediu uma reunião lá no BNDES. Tentamos várias vezes e conseguimos a reunião. Foi o companheiro presidente do sindicato, Rafael, mais alguns companheiros, estivemos lá no BNDES para entender por que não saía. E o BNDES nos disse: olha, de fato, a Caoa nos procurou 3 ou 4 vezes, teve algumas reuniões com eles, mas foi dito para eles o seguinte: o BNDES não tem linha de financiamento para aquisição de fábrica, de propriedade, de imóvel ou de fábrica. O BNDES tem linha de crédito para investimento em reforma, em nova tecnologia, em implementação de processo novo. Isso o BNDES tem. Se a Caoa comprar a fábrica, pode bater aqui no outro dia que nós estamos abertos a negociar e ver a linha de crédito. Agora, liberar dinheiro para eles comprar a fábrica não existe, isso não está no escopo do BNDES. Aí nós entendemos a situação, saímos de lá, primeira coisa que nós fizemos, vamos procurar a Caoa.
Vamos procurar caô para ver, porque ele disseram para nós que tinha algumas pendências do BNDES. Procuramos a caô, e aí eu vou falar para vocês. Depois desse dia, não teve mais nada com a caô. Eles simplesmente ignoraram o sindicato, com a falta de respeito, depois do final de novembro que aconteceu isso aí. Então nós procuramos a Ford. Bom, já que a caô nos recebe, vamos procurar a Ford. Tivemos essa reunião, foi o companheiro Rafael, o companheiro Colombo, com a direção da Ford, para entender o que estava acontecendo. Naquele momento ainda, a Ford disse para os companheiros que tinha dado uma, vamos dizer assim, uma esfriada, mas que o negócio continuava, as conversas estavam em andamento. E nós achamos estranho, porque o Wagner tentou por várias vezes conversar com a caô e eles não nos receberam. Pois bem, até hoje não receberam nós. E aí vamos chegando agora para a atualidade. No dia 4 de novembro, o pessoal de truques começou a ser desligado, né? Então ficou o pessoal que estava na operação de caminhões, a partir do dia 4 foi desligado. Nós aqui do sindicato, todos foram desligados, ninguém vai funcionar da porta. Eu saí para o Deus, o Barão, o Rafael, saiu a última leva no dia 14 de novembro. Só ficou um companheiro lá, que é o Paulo Gás. Paulo Gás ficou, ele tem o mandato da presidência da CNM, e ele não quis pegar o pacote, ficou sem o pacote, e nós estamos discutindo a situação do governo Paulo Gás. E aí o pessoal administrativo também, nós dissemos para vocês aí, esquecendo, será transferido para São Paulo, agora no final de março, começo de abril, lá na Vila Olímpia. Eles, não sei se locaram, compraram um prédio lá, está terminando as adaptações para receber o pessoal administrativo e vai se deslocar totalmente para São Paulo aí a partir do mês de abril. Então, voltando aqui, aí nós tivemos essa reunião do BNDES e a caô nos atendeu mais. Aí chegando agora 2020, pessoal sempre mandando mensagem para a gente nos grupos, que alguns companheiros conseguiu se realocar. Estão esperando, e aí, como é que é, tal? Está difícil arrumar emprego. Então os companheiros têm esperança, e nós também. E agora, semana retrasada, já chegando para atualizar, para me passar aqui com os companheiros da sequência, saiu uma notícia também na imprensa que a caô tinha desistido do negócio. Vocês viram essa notícia? Todo mundo viu? Saiu na imprensa. E o Dória disse que saiu num monte de meios de comunicação. Então, nós falamos, puta merda, que situação. Tentamos uma conversa com a caô, que até agora não agendou, e tentamos uma conversa com a Ford, que aconteceu, também com o prefeito, que aconteceu, e estamos tentando uma com o governador, que deve acontecer a semana que vem, porque essa semana ele está lá em Davos, está no Fórum Mundial, está para lá. Para nossa surpresa, eu não vou entrar no detalhe da reunião, mas eu só vou dar um pitaco no local, aí depois você relata tudo o que aconteceu. Mas a primeira pergunta que eu fiz para o presidente da Ford, quando nós chegamos lá, o Laia, eu disse para ele se a caô tinha de fato assumido com a Ford que não tinha mais interesse da compra da planta. Falei, a caô disse para vocês isso, que nós vimos na imprensa. E é uma falta de respeito também a Ford não nos chamar para falar aquilo, ou a própria caô, mas a própria a gente ainda deixa para lá, porque mas a Ford tem que chamar o sindicato para falar. Aí eu fiquei surpreso porque o presidente da Ford nos disse o seguinte: nós também ficamos sabendo da notícia pelo Dória.
Para nós, a CAOA não oficializou. Nós temos um termo de confidencialidade que foi assinado lá atrás com eles. Aí rapaz, isso né? Você não sabe nem o que você faz. Porque nem para eles falaram que desistiu, saiu na imprensa. Como é que o trabalhador fica numa situação dessa? Entendeu? Aí, sobre a CAOA, eles falaram que não tinha oficializado, mas que realmente saiu na imprensa que a CAOA estava buscando outra planta no interior, porque o chinês que eles iam fazer parceria parece que não deu certo. E aí entra outra parte da reunião, que aí tem uma coisa que pode ser assim, mais um pouco de esperança para nós, que eu vou deixar para o companheiro Rafael falar, mas está nesse pé, pessoal. Então, não é fácil, é angustiante, é muito, olha, terrível esse processo, porque eu sei, eu sou pai de família, eu tenho 2 filhos, e assim com vários companheiros aqui, que é arrimo de família. Agora no final do ano ainda foi tranquilo, porque o pessoal ainda tinha a indenização que pegou. Mas agora chegou janeiro, começa a vir as contas e você não tem mais pagamento. Você não tem mais adentamento, você não tem mais vaga e também não tem emprego. Então é muito difícil. Mas esse sindicato tem um papel importante de responsabilidade com vocês e nós não vamos deixar isso acabar nunca. Nós começamos juntos e vamos terminar juntos. Então, eu quero agradecer vocês que vieram aqui hoje, interessados em saber o que está acontecendo, porque ainda pode ter alguma esperança, ele ainda tem alguma esperança, mas não vamos desistir. Enquanto tiver uma esperança, nós vamos continuar com ela. Chegou com o Perizal aqui também, nosso grande guerreiro. Então, pessoal, para finalizar a minha parte, tem um detalhe, o Malad chegou aqui, né? Doutor Malad. Antes de passar para o companheiro Rafael, que vai falar sobre a última reunião que nós tivemos com eles, nesse meio do caminho aí, teve algumas ações na justiça que a prefeitura acionou, o Ministério Público, isso e aquilo, e o doutor Malad, que é o nosso coordenador jurídico, também falar, a plenária vai estar aberta dentro dos companheiros e companheiros. Então, companheiros, eu quero mais uma vez agradecer a atenção de vocês, dizer que nós estamos aí, eu estou desligado da companhia, estou desligado aqui do sindicato, mas estou aqui 2, 3 vezes por semana, venho aqui voluntariamente para ver como é que está, acompanhar esse processo para que a gente tenha um final melhor do que teve até agora. Forte abraço, meus amigos, minhas amigas, e a nossa luta continua. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom, eu fui carregado aqui pela diretoria para fazer um relato a vocês a respeito deste processo, dessa ação que foi proposta pela Prefeitura contra a Ford e contra o sindicato, né? Quem cuida desse processo aqui no Departamento Jurídico é o doutor Marcelo Oliveira. Como, porém, ele teve que fazer uma audiência, ele me passou as informações, eu examinei os autos também e tal, e coube a mim vir aqui relatar para vocês o que está acontecendo. Bom, o fato é que, como bem salientou o Adalto Sapinho, houve várias reuniões do Ministério Público do Trabalho, lá atrás, para tentar encontrar uma saída aí para o fechamento da Ford e tal, e daquelas reuniões, inclusive o prefeito da cidade participou, o secretário de Assuntos Jurídicos, pelo que a gente sabe, também participou e tal, e havia um diálogo permanente com um propósito supostamente comum de buscar uma saída para evitar o fechamento da empresa, né? Posteriormente a isso, foi uma surpresa tremenda para nós, quando a Prefeitura entrou com uma ação cobrando responsabilidades da empresa Ford, e maior ainda a surpresa, quando colocou o sindicato também como réu nessa ação. Porque vocês
que acompanham todo este processo, desde o início, doloroso, difícil, etc., sabem perfeitamente que o sindicato não poupou esforços de todos os modos. Houve greve, manifestações, falou com todo mundo, foi até nos Estados Unidos falar com a direção mundial da empresa para buscar um caminho, para resolver isso. E só quando isso não se mostrou de fato uma saída viável, partiu para a negociação de indenizações, né? Então o sindicato, dentro daquilo que é o seu propósito, os seus princípios, etc., a sua permanente disposição para a luta, fez tudo e muito mais para tentar resolver a situação da melhor maneira possível, né? Pois bem, mas a prefeitura então entendeu de entrar com essa ação contra a empresa Ford e contra o sindicato, segundo ela, em função das consequências que esse fechamento da fábrica poderia trazer em termos de aumento nos serviços que precisariam ser prestados na área de saúde, educação, queda de arrecadação. Isso impactaria fortemente as receitas, os serviços e tal da prefeitura. Até as pilastras que aqui estão sabem que vai impactar as contas da prefeitura, mas daí a responsabilizar o sindicato por isso. O sindicato são os trabalhadores, o sindicato representa os trabalhadores. Então, atribuir essa responsabilidade aos trabalhadores, representados pelo seu sindicato, pelo fechamento da Ford, depois de todo o esforço que foi feito, bom, é fato, a prefeitura entrou com essa ação, né? Bom, de imediato, eles pediram lá uma decisão provisória e rápida, o juiz de primeira instância já indeferiu, recorreram, entraram com 2 recursos para o tribunal e já perderam os 2 recursos no tribunal. E o mais interessante é que num dos acórdãos, o desembargador, o relator e a Câmara que decidiu a matéria, em determinado trecho, se basearam inclusive numa posição manifestada pelo Ministério Público, no sentido de o Ministério Público e o Tribunal alertou, inclusive, sobre o risco de aquela ação poder prejudicar, inclusive, as negociações entre o sindicato e a empresa para viabilizar o pagamento de indenizações aos trabalhadores. Isso está no acordo. Eu até passei para vocês isso, né? Ou seja, aquilo que a prefeitura não atentou, que era o risco daquela ação prejudicar a negociação do sindicato com a empresa, que buscava uma indenização para vocês. O tribunal atentou para isso, mas a prefeitura não. Você atentou, não deu confiança para isso, né? Resumo da conversa, porque tem muita coisa para ser falada aqui, e eu quero ser bem objetivo. Resumo da conversa: entraram com ação contra a Ford, contra o sindicato, perderam a liminar em primeira instância, recorreram, houve 2 recursos no tribunal, perderam os 2 recursos. E para arrematar, no julgamento que houve lá no Tribunal de Justiça, o desembargador, salvo engano, o desembargador relator, ele inclusive chamou a atenção, por assim dizer, advertiu a prefeitura que aquela ação tinha uma conotação eminentemente política. O desembargador do Tribunal de Justiça alertou que a ação tinha uma conotação eminentemente política, porque não tinha conteúdo jurídico algum. Qual é o fundamento jurídico para se ingressar com esse tipo de ação contra o sindicato? Contra a empresa, eu não vou falar sobre isso. Porque contra a empresa, de fato, tem aí uma consequência de natureza social, etc., que é evidente. Agora, colocar o sindicato também como responsável por uma decisão que foi da empresa de fechamento das suas atividades, então ficou evidente que a finalidade aí não era propriamente jurídica, mas eminentemente política, talvez uma satisfação. O fato é que, portanto, essa ação, tudo indica, não terá êxito algum, é o que a gente percebe, né? Nós até, o colega, o Dr. Marcelo Oliveira, que é o que cuida do processo, até chamou a atenção para a litigância de má-fé nesse processo e tudo mais, mas o tribunal, ao menos neste momento, houve por bem não decidir pela litigância de má-fé. Que seria, assim, chamar mesmo a atenção da prefeitura
para uma postura desleal, por assim dizer, se houvesse uma condenação pela litigância de matéria. Mas nas entrelinhas, no próprio julgamento, o desembargador relator advertiu sobre isso. O curioso é que no dia do julgamento nós estivemos presentes, vejam vocês, a Ford esteve presente, mas a prefeitura não. A prefeitura não compareceu, certamente já imaginando que o resultado não seria dos melhores e que houvesse, inclusive, essa advertência. É isso, objetivamente, é isso. Esta ação ainda prossegue, porque até aqui foram decisões preliminares, vejam vocês. A ação prossegue, mas dá para a gente vislumbrar um total insucesso, fracasso nessa tentativa de estabelecer ou de impor a responsabilidade pelo fechamento da fábrica aos trabalhadores e ao sindicato. A meu juízo, isso não deve prosperar. Não é só isso. Eu vou ter que descer, porque eu tenho alguns compromissos lá, mas se for necessário, eu retorno aqui para prosseguir aí na conversa. Ok? Obrigado. Obrigado, Marcos. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia às companheiras, bom dia aos companheiros. Bom dia, pessoal. É importante que o Mamadi falou aqui, porque na França, naquela planta de caminhões de motores que fechou, no mesmo período que a nossa planta aqui, lá na França a Ford fez um acordo com o sindicato e meses depois fez um acordo com a prefeitura da cidade, com o governo estadual da região onde tem a planta, que está colocando 18 milhões de euros na revitalização da área para ser reusada por novas indústrias e indústrias limpas e sustentáveis, que é a política industrial francesa hoje. Eles estão tentando limpar o parque industrial francês, que ainda tem forte emissão de poluentes, com um parque industrial limpo, e a Ford fez um acordo lá. Tem problema ambiental na área da planta, é bem menor que a nossa aqui, menos da metade, mas fez um acordo lá. A estratégia da prefeitura aqui, ela foi equivocada quando ela politizou a tentativa de ação, arrolando o sindicato. Que arrolar o sindicato, de certa forma, é arrolar o principal adversário do Orlando esse ano, que é o Marinho, que presidiu a casa aqui. Tem sentido essa movimentação foi prejudicial a nós. Porque eu cheguei a comentar com um dos assessores do prefeito que essa ação seria importante se a gente olhasse essa ação na perspectiva do que aconteceu lá na França, por exemplo. E poderia talvez a justiça, sindicato, prefeitura se somar, porque tem impacto na cidade e na região, para que a Ford estabeleça compromissos conosco em relação à própria utilização da área que está lá. A utilização da área que está lá, ela tem que ser mobilizada para novos investimentos, mesmo que seja de uma outra empresa, e que seja industrial e que seja empregadora, que empregue bastante e que dê renda. Então essa seria a estratégia para essa ação. Mas aí puxou para outro lado. Na Assembleia de novembro, nós dissemos para vocês que a gente fez o que pôde, mas que a região não foi suficiente a mobilização da região para incomodar a Ford. A Ford mais ou menos definiu uma estratégia, visualizou qual a resistência que ela ia encontrar da nossa parte, e pouca coisa fugiu do que eles tinham estabelecido. Que é assim que funciona uma empresa privada do porte da Ford. Vai tomar uma decisão difícil, faz toda a análise de cenário. E a região não conseguiu romper o cenário que eles tinham se preparado de enfrentamento que ia ter de nossa parte. O sindicato fez seu papel, mas a gente poderia ter se juntado mais. E evidentemente que a ausência do governo federal nessa nossa luta, na resistência, buscando alternativas, né, do país é o governo federal, é onde tem mais instrumentos de incomodar uma empresa que é multinacional e tem alcance nacional aqui no Brasil. A
Ford tem alcance nacional, portanto, o governo federal, se entrasse, teria uma outra conversa, o que nós teríamos com a Ford. Então, só para vislumbrar que isso é um fator importante nesse processo. E mesmo assim, a gente continua conversando com o prefeito, não podemos deixar de conversar. A nossa questão de achar uma alternativa viável para aquela área, ela é maior do que qualquer diferença que possamos ter, ainda mais que temos um ano que tem eleições municipais do Brasil inteiro e vai ter disputa aqui em São Bernardo. Então, a gente continua conversando, porque é importante conversar, é importante estender a mão um para o outro, porque nós precisamos achar uma alternativa lá. E aquilo que chegar à nossa mão, como uma tarefa para a gente executar, o sindicato executar a sua tarefa, se tiver uma empresa interessada e tem que negociar, a prefeitura de ajudar a viabilizar, fazer alguns tipos de concessões, isso continua posto, já que tem interessados na planta ainda. Então isso é fundamental deixar claro para vocês aqui. Um outro ponto em relação à CAUA, eu me arrisco a dizer o seguinte: o interesse da CAUA é real. Muitos de vocês, eu encontrei com um companheiro aqui no Shopping Metrópole esses dias, ele falou: Rafael, foi uma grande armação esse negócio da CAUA. Uma armação. A Ford mobilizou a CAUA vem, fala, aí a gente se ilude com a situação, arrefece a luta e acaba tudo e desiste. E aí fica isso posto pelo não posto. Essa é uma visão que eu acho que muitos de vocês estão pensando nisso. Eu quero dizer que não é assim. Eu acho o seguinte: o interesse. Agora, o interesse era real no padrão CAUA, no padrão Carlos Alberto. Porque ele é um empresário que cresceu com muita ação de aproveitar as oportunidades. Como foi a compra que ele fez da planta lá de Jacareí, da Sherry? Ele não pôs dinheiro, ele somente colocou trabalho. Ele colocou o quê? Nova estratégia para a fábrica, redimensionamento de produto, recolocação da marca Sherry no mercado. Ele ofereceu para a Sherry trabalho e ganhou a planta para ele. Preço, não teve preço. Ele colocou trabalho e ganhou a planta. E continua tendo muito dinheiro chinês para sair lá o Arriso, esses carros que foram lançados. Então, ele ofereceu o quê? A expertise que ele tem de conhecimento do mercado de automóveis do Brasil. Esse é o padrão dele. E aparentemente, com a Ford, ele viu também uma oportunidade, não ia colocar dinheiro em capital próprio, e a estratégia dele era: consigo chinês, me anuncio como investidor, eu tenho um negócio novo no Brasil, que era essa planta de São Bernardo, com os produtos de caminhão que estavam no pacote, e consegui empresas chinesas que topam de investir, e com o dinheiro dos chineses ele fazer uma arranque da fábrica. Essa foi a estratégia, que agora a gente tem um pouco mais de informação sobre isso. Estou dizendo isso porque informação que a gente recebeu agora recentemente. Então, quer dizer, a questão é: se eu consigo um chinês parceiro que tem dinheiro, e lá tem muito dinheiro, eu toco a planta, consigo segurar caminhão e mais à frente coloco o carro. Aparentemente, o que aconteceu é que um dos chineses que ele captou, foram dois, um desistiu, o outro sozinho eu não vou. Se esse não vai, sozinho eu não vou. E isso aconteceu em novembro agora. Aparentemente, foi em novembro que aconteceu. Eu falo aparentemente, eu falo possivelmente, porque a gente não viu isso do Carlos Alberto. Estamos ouvindo isso de terceiros. Aí é que a coisa não andou, porque era necessário ter um parceiro chinês. E outra coisa que também não tinha, essa questão de não colocar capital próprio, coisa que o Dória achava que o Carlos Alberto colocaria dinheiro da CAUA ou dele próprio. O Dória achava isso. Toda vez que o Dória dava uma declaração na imprensa, dando esperança, prazo de esperança para nós, era com esse pressuposto. Tanto que a gente percebeu a consciência, quando o Dória dava uma escorregada, falava uma coisa na imprensa que não era real, ele escalava, o Dória escalava o Meirelles
que é o secretário de Finanças do Estado, para dar entrevista e informação. Então, foi o Meirelles que colocou na imprensa que a Caoa não tinha os recursos. E plantou a história do BNDES. Não tinha os recursos, portanto, o BNDES tinha que ser mais participativo. E o participativo, nesse caso do BNDES, teria que ser o quê? Ajudar na aquisição. Mas a lei não permite. O BNDES, pessoal, é regrado por lei. Congresso Nacional. O BNDES pode fazer legislação aprovada no Congresso Nacional. Para o BNDES fomentar uma linha de aquisição, tem que passar pelo Congresso. Tem que ter uma lei que dê ao BNDES esse tipo de atribuição. O BNDES só pode funcionar por atribuição legal. E essa atribuição legal de dinheiro para aquisição não existe. Tem difusões, mas a aquisição de uma coisa privada por outra não tem. Então, o Meirelles plantou essa informação do dinheiro, que não tinha os recursos, e a gente acabou navegando. Vamos atrás do BNDES, nos informamos. Né? O Wagner fez uma pergunta: bom, mas quanto que a Caoa falou aqui em recursos? A resposta foi: grandes somas. Grandes somas, não falo quanto. Tá bom, dessas grandes somas, o quanto o BNDES tem permissão legal de atuar então nessas grandes somas? Respondendo: metade. E metade daquilo, dos recursos necessários da Caoa jogar esse negócio para frente, aquisição não, mas metade do dinheiro o BNDES pode entrar, que era o Euro 6, motor, que era remodelar a fábrica, que era modernizar a fábrica e lançamento de novos produtos. Isso tem linha. Então, bom, cumprido metade. O BNDES não é o problema. Não é o problema. O problema está no outro. Aí que a gente descobriu então esse processo que chegou nessa situação. Foi desistência de chineses. Aí a opinião que nós estamos formando ainda não é clara, mas é uma opinião que eu tenho, por exemplo, como em dezembro a gente teve uma reunião muito apressada, porque ele estava indo para a Argentina, e marcou um horário, o RH marcou um horário, errou no horário, chegou uma hora, mas eles deram o horário errado para nós. Foi muito exprimida a reunião, mas eles deixaram claro, já naquela, que tinham aparecido novos competidores, que a Caoa não estava mais sozinha. Não tinha desistido em dezembro, mas a Caoa não estava mais sozinha. E os três interessados, naquela época de dezembro eram 2 e um possível terceiro, que agora se materializou em janeiro, tem um terceiro, mas em dezembro era possível. Então a Caoa não estava mais sozinha, tinha 3 interessados e os 3 eram chineses. E os 3 chineses. Aí uma variação que eu tenho chinês, a China tem muito disso. E na China, uma empresa não toma uma decisão sozinha de montar um parque industrial fora da China. Os planos os planos são prestados conta ao governo. O governo chinês sabe toda a movimentação da sua economia e das suas empresas. Então, evidentemente que o Caoa perde força. Quando a empresa chinesa começa a vir aqui interessada sozinha, sem ele perde força lá, política. Que tudo passa pelo partido e pelo governo, tudo, absolutamente tudo, ainda mais em grandes empresas. Então o Caoa perde força de desenvolver um parceiro. Na China já tem empresa chinesa vindo para cá discutir sozinha, sem um parceiro brasileiro. Aí o governo chinês prefere que qualquer coisa aconteça aqui no Brasil referente a essa aquisição seja com uma empresa chinesa independente de um parceiro nacional. Essa é uma avaliação que é possível que tenha acontecido. Mas de qualquer forma, nós temos 3 empresas interessadas. 3. 2 já estavam desde de dezembro, novembro, discutindo com a Ford. Uma delas já assinou o termo de confidencialidade. Uma empresa que tem uma planta em Campinas, é pequena. Eu conheço eles participam da discussão do Rota 2030, que é o programa automotivo que substituiu o Inovar Alto. Nas reuniões que nós participamos, eles estavam lá,
produção de automóveis no Brasil, de veículos no Brasil, não automóveis, de veículos. Porque a ideia do Rota 2030 é iniciar toda a política de incentivo para a eletrificação e começar a gestão aqui no Brasil, em ônibus. Inclusive com parceria, aparentemente escolhido pelo Orlando para nós, com a empresa de ônibus do Rio de Janeiro. Então a BYD é um interessado, concreto, já assinou o termo de confidencialidade e está bem situado no mercado nacional, no que tem de potencial de crescer a eletrificação do transporte coletivo no Brasil de ônibus. Então essas são interessadas, é uma empresa interessante, é interessante. A outra é a T-Trans, que nós temos pouca informação sobre ela, pouca informação, mas também sabemos que é ligado ao setor de ônibus, também é elétrico, e tem uma parceria, isso também escolhido para nós pelo Orlando, com a Itapemirim aqui no Brasil. Já está aqui no Brasil um tempo, mas não é do nosso conhecimento, a movimentação dela no mercado automotivo, não é do nosso conhecimento. Estamos tentando levantar aqui no DIES, tem pouca informação, inclusive, que o DIES conseguiu levantar sobre essa empresa, e tem uma parceria com a Itapemirim. Está lá, é uma possibilidade. E tem uma terceira, que eles mas disseram que é uma das 3 maiores montadoras da China. Uma das 3 maiores. Então, é uma empresa que tem produção de mais de 1 milhão de carros por ano lá na China, entendeu? Que atua em carro, que atua em SUV, atua em... vai se entrar ser um competidor, inclusive com a Ford, no caso da EcoSport. Mas essa, inclusive, eles disseram que esteve lá na segunda-feira, semana passada, com a Ford. Nós ficamos sabendo até um dia antes, porque o pessoal da manutenção do site que está lá dentro, porque continua, né? Porque, como tinha a história da Caoa, esse pessoal tinha que ficar pelo menos até março lá para continuar mantendo a fábrica em ordem. Vai que a Caoa precisa reativar a fábrica em março, né? Então esse pessoal está lá. E agora, inclusive, com essa discussão com os chineses, vai ficar mais tempo ainda. Porque é necessário manter a fábrica organizada até que esse negócio tenha uma conclusão para sim ou para não. Então, esse pessoal viu. O chinês estava lá toda na fábrica e nos avisou. Né? Manter a gente informado, mas alguns companheiros também, não só o nosso superior da manutenção, mas também da administrativa, um outro passa informação de movimentos que estão tendo lá. Inclusive, a BYD que teve lá. E essa semana também teve, né? A BYD teve na fábrica essa semana de novo. Terça-feira, né? Então, está andando, pessoal. Então, a existência da Caoa não matou a nossa esperança. Não matou. E 3 novos interessados significa que a gente pode ainda sonhar que, em algum momento, essa planta retoma. Evidentemente que a Caoa, se entrasse, manteria caminhão. E caminhão retoma rápido. Certo? É só os fornecedores voltar a produzir as peças. Caminhão, aparentemente, morreu. F-Series, carga, não tem mais, porque era só a Caoa que tinha manifestado desejo de continuidade. Porque essas outras, ou é automóvel, ou é ônibus elétrico. Então a rede está desmobilizando, a rede de caminhões, muitas estão indo já para outras marcas, algumas estão fechando. Então provavelmente caminhões não voltam. Sem o outro produto, se der certo essa aquisição, nós não estamos falando que em 2020 a gente não retoma, porque até preparar a fábrica, novos ferramentais, ajustar o maquinário, e que maquinário que vai ser utilizado, enfim, não é uma coisa rápida. Então, o tempo desse negócio para nós não está claro ainda. Perguntamos para o Laio qual é o tempo. Ele diz o seguinte: chineses são rápidos em tomar a decisão. E diz que uma delas, provavelmente chame ele para ir para a China agora em fevereiro. Então pode ser que eu tenha que ir para a China agora em fevereiro, para discutir o caso. Então ele fala, os chineses são, a tendência é ser rápido. Ou sim ou não, mas a tendência é ser rápido. Então essa é uma questão para nós importante. Bom, se a tendência é rápido, o quanto é rápido? Ele falou, bom, o quanto é rápido, eu não vou dizer para vocês.
a tendência é ser rápida. A Caoa ficou 8, 9 meses. E acho que o chinês não chegou a tanto. Acho que o chinês fala. Desejo de comprar, sai antes desse tempo que a Caoa demorou para tomar uma decisão. É a avaliação que nós estamos tendo. Então, esse rápido a gente não tem. Para nós é importante de manter, então, a rédea próxima. Nós precisamos ser uma outra, e ainda mais chinês, a gente não tem muita experiência sindical. A gente conhece alguns chineses, né? Nós tivemos uma delegação de metalúrgicos que foi para a China. Eu conheci um pouco o jeitão deles, mas negociação com os chineses é uma coisa que não é da experiência do nosso sindicato, que não tem uma empresa chinesa aqui na base, né? Então é uma coisa que a gente precisa, nós temos uma forma, nós precisamos que vocês coloquem os termos que já estavam colocados com a Caoa. Os termos do aproveitamento do pessoal, por qualquer uma dessas que entra, do aproveitamento, da seleção entre os empregados que deixaram a companhia, dos patamares que o sindicato estabeleceu, que nós dissemos para vocês em assembleia e tocamos na Caoa, desses patamares, vocês precisam passar. Para logo o quê? Se firmar em algum entendimento e já entrar com alguma coisa já mais ou menos preparada. Eles disseram o seguinte, que sim, com as 3 empresas, a Ford falou do aproveitamento dos empregados, inclusive lá ele falou o seguinte, eu digo a eles que uma forma deles entrarem melhor no mercado e na operação é aproveitando os empregados que deixaram a companhia há pouco tempo e que a decisão muito lenta fará com que essa empresa perca vocês. Porque uma hora o pessoal, um emprego aqui, se recoloca, vai perder na força de trabalho. Então isso está colocado para os interessados, que a força de trabalho existente na Ford é de qualidade, é comprometida e que para o negócio dar certo, ele vai começar com vocês. Isso foi dito para nós. E que o sindicato sério, responsável, que negocial, foi dito para os caras também. E então nós estamos aguardando qual o momento que a gente possa ter o primeiro contato com essas empresas. Mas pode não demorar, sendo que eles estão dimensionando que o contato possa ser rápido. Entendeu? Então, de certa forma, o que está posto é isso. É uma discussão delicada, muito delicada. Porque nós vamos colocar vocês em frente à BYD em Campinas para pressionar a BYD. Se fizer isso, os caras falam, pô, mas nem comecei, já estão fazendo protesto aqui em Campinas, esquece, não vou. Nós vamos achar onde fica aqui Trans ou na Itapemirim fazer protesto? Ou na Caoa, porque não deu certo? É delicado esse negócio. É um processo que o sindicato tem que exercer o quê? Mostrar que está acompanhando, mostrar que tem desejo em processo para viabilizar o negócio, e como o Sapinho disse, o futuro é o futuro. Depois que entrou, lucro, organização e tal, tem que viabilizar o quê? A entrada. É isso que nós estamos agora trabalhando, né? E se colocando, por isso nós temos uma reunião com o Dória, é uma reunião política importante, para manter o assunto na imprensa, para manter o assunto no mercado. Não morreu esse processo, e não morreu mesmo, porque tem interessados na planta. Então, essa é a forma que nós estamos tentando conduzir. E, evidentemente, que as parcerias são fundamentais. A parceria que nós temos que ter com quem não é tão ligado a nós, mas tem responsabilidade por conta do cargo que cumpre, e com pessoas que são ligadas a nós, como o Toninho, a Ana, o Barba. Pô, a gente foi lá, fizemos aquele ato em frente à Leste, que o Barba colocou lá o presidente da Leste para reunir com a gente, deu uma mensagem aos trabalhadores, colocou a Leste para discutir o tema da Ford, aqui a Ana, o Toninho, a turma aqui, os vereadores da cidade, fizeram uma comissão de vereadores para acompanhar o caso Ford. Isso é necessário, parece que não. O pessoal vai pensar, o que isso adianta? Adianta, que mantém a chama acesa. Mostra que o interesse não é só dos empregados Ford, da família nossa da Ford. Tem muitos companheiros que nos apoiam nesse processo. Isso é fundamental, que mostra o quanto que a gente pode exercer, mesmo sendo, na minha avaliação, ainda
A gente precisa ter feito mais em termos de parcerias, mas fizemos parcerias, deixamos de fazer. Para poder ser maior, especialmente o governo federal, que tem mais mecanismos. Mas, pessoal, eu acho que isso é o momento. Quantos de vocês já estão trabalhando? Levanta a mão. Quem já está trabalhando? Quem está em emprego parcial, aplicativo, fazendo alguma coisa assim que não é formal? Quantos estão fazendo até agora? E quantos estão parados hoje? Parados. Quantos estão aposentados que estão aqui? Aposentados. E alguns que estão esperando, né? Então, pessoal, isso é importante saber, porque continuar a dizer, tem a força de trabalho muito preservada, é importante tentar acelerar, que essa é uma informação importante, nós temos não só para a Ford, a Ford diga aos interessados, mas eu acho que a luta não foi em vão em nenhum momento, conseguir uma indenização possível para todos nós, e quero deixar claro o seguinte, para encaminhar. Alguém vai querer fazer uma questão aqui, uma pergunta, uma colocação? Alguém vai querer? Alguém vai querer? Então, como esse vou encaminhar, eu quero, como nós estão dizendo que a coisa é rápida, eu quero combinar com vocês, hoje é quinta. Na primeira quinta depois do carnaval, um mês isso, né? Primeira quinta depois do carnaval, um mês. Uma nova plenária aqui. Eu não sei até a data que dia que é a primeira quinta depois do carnaval. Aqui é quarta-feira de cinza, né? 26. Dia 26? Então, a gente vai fazer uma plenária já nesse período. Eu acho que vamos ter mais informações. Eu acho que tem que evoluir mais informações das empresas interessadas para a gente continuar alimentando a galera de informações. Isso é fundamental. E a outra questão, então, próxima plenária é em fevereiro, logo após o carnaval, a turma vai passar o dia e o horário direitinho para a turma. A outra questão, quando eleitoral, agora já mais solto para vocês, não é mais um tema forte aqui. Nós temos uma eleição esse ano, né? Então nós temos aqui o Toninho, estamos aqui com a Ana, poderia estar aqui outros vereadores que não estão, que todo mundo tem compromisso. Mas eu quero pedir licença para a Ana, quero licença para o Toninho, tá? Nós temos um companheiro da Ford, que é pré-candidato a vereador. Um dos companheiros que deixaram a companhia e que era da representação como todos nós aqui. O companheiro já está querendo ser candidato, eu acho que há umas 4 eleições atrás. A gente segura ele há muito tempo. A gente segura, mas agora chegou, todo mundo falou, já esperei bastante, então eu quero passar aqui, Pula, você dá uma mensagem aqui à sua companheirada. Eu acho que o direito do empregado da Ford, do plenário do companheiro da Ford, de fazer aqui, rapidamente, né, que estou encerrando aqui a plenária, rapidamente um cumprimento dos companheiros e o que você mais quiser dizer. Então, Pula, com você. Companheirada, prazer estar falando com vocês sobre esse assunto, separado um pouco da Ford, que nós vamos dar continuidade no centro. E como o Rafael falou, apesar da luta sindical nesses 30 anos com vocês, foi uma grande escola, uma grande experiência que tive na minha uma faculdade. Eu ia aprender essa tese, um pouquinho de cada um de vocês, que é um né? Acho que serviu bastante para a coletividade nesses anos da Ford, a gente trabalhando junto. Já trabalhamos para eleger o Toninho da lanchonete, trabalhamos para eleger a Analice, trabalhamos para eleger os deputados federais, estaduais, participamos de todos os processos eleitorais que teve durante esses 30 anos, ativamente, impulsionado pela ansiedade de cada trabalhador da Ford, da nossa categoria. Tive a oportunidade de, através do sindicato da federação, aprender bastante coisas lá. E aí, eu quero dizer para vocês que eu estou buscando realizar esse sonho. Articulei com o Marinho, com o Partido dos Trabalhadores São Brás do Campo. Eles acham que eu posso contribuir para puxar a bola para ajudar o Marinho a ser eleito prefeito. E aí eu tenho que aproveitar a viagem junto com vocês. A gente tem um mandato de São Brás do Campo, tem um gabinete de São Brás do Campo, que seja uma extensão da organização da Ford, para continuar dialogando, conversando e trazendo as ansiedades dos trabalhadores da Ford, tanto de São Brás do Campo como de outras cidades.
E no dia 28, agora sábado, vamos fazer uma plenária dos trabalhadores da Ford no diretório do PT. Então seria muito importante a gente se unir e estar junto lá no diretório do PT, juntamente com outros apoiadores também dos bairros, que fazem parte de representar esse projeto. Está ali o Daniel, está ali o Bispo, está o Ivaldo ali, o Pedro Francisco Piauí ali também, obrigado por ter vindo. Né? Então é isso, gente, passar um recado que a gente tem que continuar a nossa luta, porque não vai ser fácil. Parou a Ford, mas a nossa luta tem que continuar e vai ser importante um braço político ter um gabinete para representar aí a organização dos trabalhadores da Ford, mostrar a nossa união, a nossa identidade, ok? Então o recado está dado, dia 28, lá no diretório do PT de São Bernardo do Campo, a partir das 9h30 da manhã. Valeu, companheiro, pela tudo. Bom, companheiros e companheiras, então nós, para encerrar, quero agradecer a presença aqui, mais uma vez o companheiro Toninho, o companheiro Barba, a nossa deputada, a companheira Ana, e fiquem atentos aí no WhatsApp, que como o Rafael falou, se a coisa andar aí do jeito que está sendo previsto, aí no final de fevereiro nós estaremos chamando a nova plenária, quem sabe com a notícia boa. Estou vendo o nosso companheiro Paulo Dias também lá, que foi vereador, foi secretário de Educação aqui da cidade. Obrigado. Bom retorno para as casas de vocês e a nossa luta continua. Forte abraço. Bom dia, pessoal. Cadu que está falando aqui agora. A gente acompanhou agora a assembleia que teve aqui no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, com diretores do sindicato e trabalhadoras e trabalhadores que foram demitidos da Ford. A planta da Ford em São Bernardo, na verdade, a empresa anunciou o fechamento da planta em São Bernardo, produzia caminhões e o Ford Ka, se não me engano, em janeiro do ano passado. Em julho, ela anunciou a demissão de 750 funcionários e um número ainda maior de terceirizados, chegava a 2.800 trabalhadores. A cadeia produtiva da Ford em São Bernardo, com as empresas de autopeças que alimentavam a fábrica, era em torno de 28 mil pessoas, de 28 a 35 mil pessoas. Então esse é o número de pessoas que foram prejudicadas, além de suas famílias. Bastante gente, né, pessoal? Eu estou encerrando essa transmissão ao vivo aqui, porque como vocês estão vendo, a plenária já acabou, a assembleia. E jornalistas livres seguem aí acompanhando esse caso e torcer por um desfecho aí que seja positivo, porque é preocupante, né? Num país com mais de 12 milhões de desempregados, a gente tem que ficar atento aí e se preocupar. A nossa solidariedade a todas as trabalhadoras e trabalhadores da Ford. Eu vou encerrando por aqui. Forte abraço.